Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Marinho da Talk Show, blog Santo Nome. Você, pai, mãe, curioso de educação, aluno, aluna, professor, professora, sejam aí todos muito bem-vindos. Você que me acompanha de longa data, fico muito feliz e agradecido por isso. Pessoas que nos acompanham desde a época do CUT, do Erro Grupos, do Erro Respostas, muito obrigado a você que participa do nosso canal aí, obrigado mesmo, de coração. E gostaria de mandar um grande beijo para minha amada Elisângela, um beijão para meu amado filho Ebano, papai Timão de Montão. Hoje, dia 23 de dezembro de 2023, no meu relógio são exatamente 19 horas e 11 minutos em ponto. Falo ao vivo em definitivo da cidade de Indaiatuba, que pertence à região metropolitana de Campinas, interior do estado de São Paulo. Dito isso aí, meu amigo e minha amiga, eu queria falar sobre um assunto de micro, pequenas e médias empresas, né? Falar com vocês sobre oportunidades, né? Que valem mais que o MBA. Às vezes as pessoas veem aí grandes empresas multinacionais, né? Empresas de grande porte, né? Enfim. E às vezes desprezam empresas médias e pequenas e até microempresas. E o sistema, por mais que uma empresa possa ser grande, o sistema basicamente, né? A administração vai ter um ou outro fator diferente, né? Na toada da administração. Mas basicamente você vai lidar com negócios, com gerenciamento, gerir pessoas, gerir patrimônio, fluxo de caixa, o que entra, o que sai, contas a pagar. Você vai ver notas, ver se aquela nota está certíssima ou não, né? Se está tudo dentro do protocolo ali, padrão, né? Enfim. E o que eu queria trazer para vocês é o seguinte: quando você trabalha numa pequena ou média empresa, ou uma microempresa, a oportunidade que você tem de ter facilidade de acesso ao dono, ao gerente, ao administrador da empresa é muito grande. E o convívio com essas pessoas aí vai te trazer um conhecimento que às vezes você não vai conseguir ter na faculdade, no MBA, por exemplo. Conhecimento prático. E isso aí é um diferencial que pode mudar a tua vida. Tá certo? E o mesmo vale para você que quer entrar no mundo da educação. No meu canal, a maioria dos integrantes do nosso canal são pessoas ligadas à educação, né? Professores, professoras, são curiosos da educação. O mesmo vale para vocês. Você que fez aí pedagogia, está fazendo pedagogia. Você, mulher que me ouve do outro lado. Quando você trabalha numa escola particular, né? Uma creche particular, a chance de você ver a dona do estabelecimento em ação, o que ela faz, como ela vai fazer, você vai ganhar noções de você ter conhecimento prático. Às vezes você viu no curso de pedagogia a administração de estabelecimentos, isso faz parte, né, do curso, né? Tem instituições que não focam muito nisso, mas o pedagogo, entre aspas, tem que ter um conhecimento dessa questão, né? Então você vai gerir uma escola. E você pode sonhar em ter a sua própria escola. E o conhecimento que você tem nesse ambiente aí, de convívio, lidando com as pessoas, lidando com os donos ali, com o gerente, o network, como eles falam, o que eles estão fazendo, como que é a vida deles, o que tem que pagar, o que não tem que fazer. Esse conhecimento prático aí é um ganho que não dá para ser desprezado. E você trabalhando numa multinacional, uma grande empresa, você está começando agora, lógico que tem aquelas pessoas que são diferentes aí, pode ter acesso, mas eu estou falando da geralzão mesmo. Das pessoas que entram na empresa, para você ter acesso a essas pessoas é muito difícil. Tá certo? É isso que eu queria passar para vocês. Então, às vezes aí, eu gosto sempre de citar o exemplo da minha irmã Paulinha, né? Ela acabou o ensino médio, ela acabou no ensino médio, queria trabalhar, né? E teve uma oportunidade aí que um senhor, né? Trabalhava uma pequena transportadora, no local ali onde morava, lá em Jardim Piratininga, Osasco, né? E perguntou pro meu pai se ela queria trabalhar ali, que ele ensinava todo o serviço para ela, tá certo? Ensinou a rota, tá certo? A logística, né? Ensinou o negócio de notas, como que faz o pagamento, como que faz com isso, aquilo, aquilo. Ele ensinou tudo isso para ela. E até hoje ela
trabalha com com administração, tá certo? E ela foi fazer administração lá na Uninove, lá na Barra Funda, tá certo? Foram oportunidades que foram apresentadas. Então é disso que eu estou falando. Tem conhecimentos que você vai adquirindo ao longo da sua trajetória que são imprescindíveis para você. Por exemplo, você é professor de educação infantil. O que você tem que saber para ser um profissional que todo mundo quer contratar? Basicamente, você tem muitas escolas particulares e você também tem concursos públicos. Então você tem que focar nisso, né? Você tem contação de história, acolhimento, dinâmica com os pequeninos, dinâmica de grupo com os pequeninos, roda de leitura, brinquedoteca, o brincar, o cuidar, lidar com os pais, lidar com outras pessoas ali do entorno. Pensar se as crianças dormem na escola, o cuidado quando eles estão dormindo para que nada aconteça de errado, né? O bebê pode, né, engasgar, gorfar e pode até, né, se está sozinho ninguém está vendo, pode acontecer um acidente gravíssimo, não é isso? Então são questões que você pode aprender, né? Às vezes a pessoa nem fez pedagogia, mas se ela trabalha como auxiliar num local e vê isso acontecer, ela vai ganhar uma experiência que muitas vezes a pessoa que está fazendo pedagogia e não acabou o curso ainda não teve a oportunidade de ver. Por isso que o estágio é um ambiente muito importante. Só que o estágio, o que acontece com o estágio? O estágio, você tem um período aí, ó, você vai conseguir, você como estagiário, você não pode trabalhar mais do que, acho que é 20 horas semanais, né, se não me engano. Tá certo? Então você tem que fazer 100 horas às vezes na educação infantil, 100 horas ali nos anos iniciais, 100 horas no EJA ali e assuntos não escolares e 100 horas na gestão educacional, um exemplo assim, né? Então, você em um mês, você fica na escola, você tem acesso a um mês. Só que a escola, no começo do ano até o final do ano, tem muita coisa que acontece na escola que você só viu uma fatia. É disso que eu estou falando. E aquela pessoa que está na escola, esse período todo, trabalhando como auxiliar ou ajudante ali, sei lá, ela vai ter um conhecimento desse período. E no próximo ano, a mesma coisa. E esse conhecimento prático do dia a dia é muito importante. Saber lidar com as pessoas é muito importante. Por quê? Porque o pai e a mãe que está contratando a tua escola quer um profissional que tem esse olhar cuidadoso, que tem empatia com as pessoas, que se preocupa, pode ser até artificialmente, né, com o problema das pessoas, que passe confiança, né? Enfim, é isso. E você numa pequena e média empresa, a chance que você tem de lidar com essas questões, aprender o trivial, é muito importante. O que nós estamos vendo hoje? A pessoa vai para a faculdade e não vai estudar. Isso acontece? Aconteceu no passado? Está acontecendo e pode acontecer no futuro? Pode. Então a pessoa está ali pagando a faculdade, mas não estuda, faz só a prova ali, daquele jeito lá, vai levando, empurrando com a barriga. E ela, pessoa, passou os 4 anos fazendo curso de administração e só tem o status do diploma. Conhecimento, né? Às vezes deu o que leu aqui ou ali no resumo que fez, uma resenha que fez, enfim. Às vezes, quando faz, né? Porque às vezes pagam para fazer. E infelizmente você sabe que isso acontece. Você sabe da pessoas que não fazem a própria monografia. Você sabe de tudo isso, tá? Isso acontece no Brasil. Enfim, então, a pequena e média empresa, você pode aprender coisas que serão muito importantes. Eu lembro que, recentemente, né, eu fiquei 3 anos praticamente, né, da pandemia até agora, trabalhando em casa, no apartamento, vendendo pizza. Então, fazia massa, fazia tudo, vendia, anunciava, fazia a cotação de preços, né, como selecionar os alimentos, como escolher, qual a melhor coisa, tal, promoções, como lidar com promoções, o que deve fazer, o que não deve fazer, controle de caixa, tudo isso aí você aprende a administrar seu próprio negócio. É disso que eu estou falando. E às vezes aí, por exemplo, você que quer investir, fazer investimentos, né? Olha só,
Eu tenho um amigo que ele tem um caminhão, né? E ele aí é o Ivo, lá de Americana. Ele tá lá, ele mora lá em Americana. Morava no mesmo condomínio que eu morava, né? Agora nós mudamos, né? Enfim. Então, uma vez por semana, ele me chamava. Era de manhã, adiantava as coisas para a pizzaria lá, né? Do onde eu morava no condomínio, no apartamento. E ia lá ajudar ele para fazer umas entregas lá em São Bernardo. Nesse dia, eu não almoçava. Por quê? Porque ele tinha que entregar tudo e chegar antes das 5 horas para me poder preparar as coisas para pizza, né? Nessa brincadeira eu ganhava quase R$ 200. Tá certo? Então, 4 vezes que eu fazia isso por mês aí, dava quase 800 conto. Tá entendendo? Então, o que eu quero dizer com isso? Às vezes você aí tem que perceber, aprender a ser um empreendedor e saber investir, criar condições, né? Por exemplo, você vai investir no CDB, CDI. Quanto o seu dinheiro ter lá R$ 1.000 num ano, quanto que dá? Num trabalho que você faz esporádico aí, você pode conseguir esses valores e investir, guardar o dinheiro, fazer muitas coisas. É disso que eu estou falando. Então, o conhecimento, o convívio com as pessoas empreendedoras, as pessoas da micro, pequena e média empresa, esse conhecimento que você tem de se jogar no negócio e fazer a coisa na real, é um conhecimento que vai ficar marcado em você, você vai se tornar aquela pele. Tá compreendendo? E você não vai ser aquele profissional que tem dúvida, que tem medo. Por que eu falo isso? Porque há uma tendência, há riscos no Brasil, é lógico, mas há uma tendência de que aquele empreendedor que começou a ter uma pizzaria, ele ficou 2, 3 anos, aí 4 anos trabalhando, ele trabalhava para manter a pizzaria, era ele e tal. Vai chegar um dado momento que esse empreendedor, ele vai precisar de um braço direito, um gerente, um administrador. Muitas pessoas desprezam o curso de administração de empresas, mas eu volto a ressaltar, não despreze o curso de administração de empresas e nem de contabilidade. Por quê? Porque esse microempresário, o empreendedor, ele precisa de uma pessoa que dê férias para ele, porque ele não está tendo férias, porque se ele parar, parou o negócio. Então, se você é uma pessoa que sabe fazer a coisa, sabe administrar na prática ali, é um empreendedor, tem visão, e vai manter o padrão daquela microempresa onde ela chegou, porque você manter aquele padrão, porque quando eu vou entregar uma pizza eu mesmo que eu estou fazendo, eu atendo uma pessoa de um jeito. Mas se eu tivesse contratado uma pessoa para atender, será que ela teria o mesmo carisma, o mesmo cuidado de lidar com aquelas pessoas? Pode ser que sim, pode ser que não. Então você quer manter aquele padrão que te levou a chegar lá em cima, tá compreendendo a questão? Então, esse empreendedor, o ser empreendedor, você professora que me acompanha, você quer ser professor, empreendedorismo aí, você está numa pequena empresa, às vezes você não vai ganhar muito dinheiro, mas o conhecimento prático que você vai somar na sua vida, que vai fazer um diferencial na tua vida, um divisor de águas na tua carreira, isso aí não tem preço que pague. Você tinha que pagar para fazer isso aí. Às vezes é superior que um MBA. Não estou falando que não é importante ter. Você tem que ver seu foco, tá certo? Se para você isso que eu falei faz sentido, beleza. Isso é para você. Se não faz sentido, meu irmão, não quero mudar a tua vida, seja feliz, segue teu caminho aí, tá tudo certo. Mas para você que está me ouvindo, faz sentido, você vai ver que é esse o caminho. Então, você vê que, ó, você tem pizzaria, você tem lojinhas aí, você tem estabelecimentos comerciais, que a pessoa ela não tira férias. Por quê? Porque ela precisa de uma pessoa de inteira confiança que cuide das coisas dela com o mesmo zelo que ela tem. Então, se você se for um profissional que tenha ética, comprometimento, empatia, você possa ser que você tenha esses os seus horizontes. É isso que eu queria passar para vocês hoje aí. Tá bom? Feliz Natal para todos aí. Bom ano novo. Duvide de tudo, pois duvida de hoje, porque